Câmara dos Deputados, a gente já te contou hoje que tem uma reunião que vai discutir daqui a pouco, aliás, com o presidente da Petrobras, a responsabilidade da estatal no preço dos combustíveis. Ou seja, eles querem entender até que ponto essa quantidade de aumentos que o motorista tem visto na prática tem a ver 100% com a estatal ou também diz respeito a outras questões, a exemplo do ICMS que é recolhido pelos estados. Para a gente poder falar sobre esse assunto, nós recebemos à distância o economista e também diretor de gestão da Nova Futura Investimentos, o Pedro Paulo Silveira. Bom, primeiro, bom dia, viu? Obrigada pela gentileza de conversar conosco, Pedro Paulo. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer participar. Além dessa reunião ser uma notícia aqui no jornal, na prática, depois, no pós-reunião, pode mudar a vida dos brasileiros? O que pode avançar nesse assunto e que resulte em um preço menor do combustível? Olha, essa reunião ela é uma coisa muito particular do Brasil. Eu iria usar a palavra esquisitíssima, mas fica forte demais. Mas é uma singularidade, né? O fato de a gente ter uma empresa tão importante, que é estatal ainda, e a discussão vai ser levada na Câmara dos Deputados, soa um pouco diferente para a gente aqui, e eu acho que para a economia em geral. Mas isso pode trazer efeitos de curto prazo, uma pressão maior para a redução dos preços dos combustíveis na marra, seja lá da maneira que for, e isso preocupa, porque em algum momento isso vai trazer uma distorção que normalmente não acaba bem. Quando você tem algum tipo de ação externa ao mercado administrando preço de maneira artificial, isso acaba tendo um fim um pouco trágico. A gente já viu isso em diversos setores no Brasil, em diversas épocas, e normalmente não acaba bem. É claro que a situação dos preços é dramática, a inflação está batendo aí quase 10% acumulada em 12 meses, deve fechar o ano em 8%, e os combustíveis têm um papel importante. Mas não sei se a fórmula de resolver isso é através dessa discussão um pouco acalorada que a gente vai ter a partir de hoje, com certeza. Eu quero voltar a conversar com o Pedro Paulo Silveira, que é economista e diretor de gestão da Nova Futura Investimentos, e te perguntar o seguinte, Pedro, já foi discutido em determinado momento, acho que no governo Temer, por exemplo, essa discussão era mais intensa, depois do represamento dos preços no governo Dilma Rousseff, que gerou prejuízo à Petrobras, sobre a construção de um colchão, né? Um colchão orçamentário que reduziria para o consumidor o impacto de uma alta muito grande no preço do petróleo no mercado internacional, mas ao mesmo tempo não permitiria uma redução tão drástica quando o preço caísse muito. Ou seja, um colchão orçamentário que permitiria um certo equilíbrio e não uma variação permanente ao mesmo tempo em que ocorre a variação lá fora. Essa é uma proposta factível? É possível tirar isso do papel sem prejudicar a governança da Petrobras? Não. Nós tivemos uma experiência com esse tipo de intervenção que durou bastante tempo, foi a CID, uma contribuição que você tinha sobre o preço da gasolina. Quando a gasolina subia, a contribuição era reduzida, então isso atenuava a alta. Quando a gasolina caía, a CID subia, então você tinha esse mecanismo para tentar amenizar o impacto das altas de preços dos combustíveis. O problema dos combustíveis no Brasil, que tem a particularidade, é de países de renda baixa ou intermediária. Nós somos de renda intermediária. Aqui o peso dos combustíveis na cesta de consumo das famílias é muito elevado. Isso se agrava bastante com a volatilidade do dólar. O dólar é muito volátil aqui no Brasil e o dólar acaba amplificando as oscilações dos preços internacionais. Isso atuou não só no preço dos combustíveis, está atuando agora no preço dos alimentos, que também estão subindo lá fora, o dólar está subindo, está fazendo os alimentos subirem e a inflação subir. Então, eu acho que o problema tem que ser endereçado, na realidade, para o dólar. Por que a economia brasileira tem o dólar tão volátil e afeta tanto a inflação como aqui no Brasil? Isso teria uma resposta simples, seria um problema fiscal. O Brasil precisa resolver o seu problema fiscal. E cada vez que a gente endereça uma solução passando pelo lado fiscal, como vai ser hoje vão tentar discutir
a redução do ICMS para os combustíveis e jogar na conta de estados e municípios a redução do preço do combustível, a gente acaba agravando a situação fiscal. Então, a gente tem uma situação clara, né, de restrição orçamentária muito forte, que mexe com o dólar, e o dólar mexe com combustível e alimento. Acho que a gente precisava levar a sério essa discussão, sobretudo o Congresso Nacional, para a gente achar a solução verdadeira para a inflação. É essa. Seguimos conversando ao vivo com Pedro Paulo Silveira, economista e diretor de gestão da Nova Futura Investimentos. E aqui na tela apareceu a nossa analista de economia, Priscila Yazbek, que também vai participar da conversa. Pode chegar mais então, Priscila, bem-vinda. Bom dia, Elisa. Bom dia, Colombo. Bom dia, Pedro Paulo. Obrigada pela entrevista. Queria perguntar ainda sobre a reunião de hoje, se você acha que pode haver alguma mudança significativa na política de combustíveis da Petrobras. É um grande temor dos acionistas da empresa. A gente lembra que em fevereiro, se não me engano, as ações chegaram a cair muito ali com algumas falas do presidente Jair Bolsonaro, também com a troca no comando da empresa. Você acha que pode haver alguma mudança nisso, ou a reunião de hoje não deve trazer nenhuma mudança prática? É complicado, né? Vão expor o presidente de uma empresa ao plenário de uma comissão, não sei quantos participantes vão estar lá pressionando por uma solução que é difícil, uma solução para essa questão é muito difícil. O mundo vive esse problema hoje, a inflação está subindo no mundo, daqui a pouco o número que o mercado mais espera, a inflação americana, os Estados Unidos estão com um problema de inflação, então eu acho que ele vai sofrer uma pressão grande, eu acho que o mercado vai ficar muito atento a esse depoimento hoje, a essa discussão, porque o espaço para lidar com esse tema é muito pequeno. Como você bem citou, né? No começo do ano a Petrobras despencou, ela estava perto de R$30, ela caiu para próximo de 20, ela perdeu 1/3 de valor em poucas horas por conta desse tipo de discussão. Então é um problema sensível, é um problema que afeta evidentemente a vida de todo brasileiro, mas com certeza vai trazer algum tipo de reação hoje no mercado ao longo da sessão de discussão na Câmara. Pedro Paulo, quando um motorista chega no posto e que porventura não tem acesso à informação ou não lê muita notícia, ele fica com a sensação assim de que quando vê mudar um número no placar de números ali, né, naquele cartaz de número, ele pensa, nossa, olha lá o dono desse posto, já quer ganhar mais dinheiro, já quer faturar mais em cima, está querendo roubar da gente, coisa e tal. Eu gostaria de aproveitar esse momento de ter a sua presença para a gente democratizar bastante a informação, para que o motorista consiga entender onde exatamente ele mais deixa o dinheiro quando ele paga pelo combustível. É no posto? É no frete? É na refinaria? É onde exatamente? É na mão dos governos estaduais? É um pouco de cada, é um sistema bastante complexo. Uma parte, com certeza, é a tributação de estados e municípios, como qualquer bem ou serviço que você tem, né? A carga tributária no Brasil é próxima de 35%, então, pela média, o que você tem que fazer é imaginar que uma parte importante da nossa renda vai para o setor público, a outra parte vai para a distribuidora, para o posto de gasolina e para a Petrobras, né? Não há dúvida nenhuma. Mas a direção do preço, alta ou baixa, quem dá é o mercado internacional. Isso não tem nem o que discutir. Pode ser o mercado internacional através das cotações internacionais do barril de petróleo, que tem um cartel que domina esses preços, que é o OPEP, e a outra parte é o dólar. Então, existe um conjunto de fatores atuando para que os preços oscilem de maneira tão drástica no Brasil, né, como em qualquer lugar do mundo. Mas aqui no Brasil, em particular, a gente continua com inflação muito elevada e volto a insistir, né, acho que o grande problema que está afetando a inflação nesse momento é o dólar. O que tem tornado o Brasil diferente do resto do mundo é o dólar, uma das moedas que mais se desvalorizou, e isso está associado com o nosso problema fiscal, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. É um problema complexo. Aumentar o número de refinarias aqui ajudaria a baratear o custo do combustível na bomba? Uma refinaria, ela custa um investimento elevadíssimo, né, da ordem de 10 a
15 bilhões de dólares, dependendo de quem for fazer essa refinaria. E uma das questões que a gente tem que enfrentar daqui a alguns anos vai ser a redução da demanda por combustível fóssil. A gente deve trocar os automóveis movidos a combustão interna por automóveis elétricos ou híbridos. Então, a gente está vislumbrando para o mundo, em particular para as economias avançadas, uma queda na demanda por petróleo, por combustível fóssil. Então, eu acho que esse é um problema que a gente está vivendo de curto prazo. Eu acho que a gente precisa enfrentar essa fase transitória em que o petróleo pode se manter pressionado, mas a expectativa dos analistas do setor é que na próxima década os preços caiam porque a demanda dos países avançados, que é onde está o grosso da demanda por gasolina, por exemplo, por diesel, essa demanda vai cair, porque eles vão substituir a frota por automóveis elétricos. Então, com certeza, esse é um problema de curto prazo. Não seria uma boa ideia, na minha opinião, se me perguntassem, se quisessem a minha opinião, que talvez não seja mais adequada, eu diria, não vá gastar tanto dinheiro aumentando o número de refinarias, porque a nossa demanda interna, ela dá conta, a nossa oferta interna dá conta da demanda, porque em algum momento essas refinarias vão ser avaliadas como excedentes. Elas vão estar produzindo gasolina demais, porque a demanda ao longo do tempo vai cair.